O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 162, livro 2, capítulo 6º, Comemoração dos Mortos, Funerais. Questão 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar o que irão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudéssemos tornar-se visíveis, sob a quem eram conhecidos como encarnados. Questão 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Questão 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Questão 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muito, e aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Questão 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que no outro? Revêem este lugar como maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal da inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, a inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais do que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Questão 326. A alma voltando à vida espiritual fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhe prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Questão 327. O espírito assiste a seu enterro? Muito frequentemente. Assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes a seu enterro? Mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. Questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele todos os sentimentos estão a descoberto e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre seus sentimentos, mas sua vez virá. Questão 329. O respeito instintivo que o homem em todos os tempos e entre todos os povos testemunha pelos mortos
É um efeito da intuição que tem da existência futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido.